Hoje, em Rompendo o Silêncio, podemos conseguir um sistema de saúde mais realista que aumente a sobrevivência das mulheres e, acima de tudo, o seu bem-estar físico e mental? Esta e outras questões serão respondidas no programa de hoje. Já vamos começar! Olá, sejam bem-vindas a mais um Rompendo o Silêncio. E hoje nós temos um tema muito legal, né, Sandra? E que interessa muito a gente. Ah, sim. A saúde da mulher. A saúde da mulher difere da saúde do homem em muitos aspectos e é tida como um exemplo da saúde da população. E segundo a Organização Mundial da Saúde, a saúde da mulher não é ausência de enfermidades ou de doenças, e sim um estado completo de bem-estar físico, mental e social. Sandra. E é uma coisa importante que as mulheres têm que saber, que tudo é um conjunto. Para ela poder estar bem, saudável e tudo isso, não é só fazer uma parte, tem que pôr tudo... Sim, existem vários aspectos que nós vamos abordar no dia de hoje. Nós vamos ter duas especialistas para nos ajudar com esse assunto, né, Isso, Sandra? vamos falar, a gente vai falar sobre menopausa, fitness, saúde, muita coisa vai estar nesse programa. Os tipos de exames que nós temos que fazer para detectar certos tipos de doença, porque nós mulheres somos um pouquinho mais... Eu penso que nós somos... Vamos aprender se de verdade é assim, mas eu penso que nós somos um pouquinho mais complexas que os homens com relação à saúde. E também as mulheres estão em desvantagem com relação aos homens, não só por causa da sua biologia, mas também por outros aspectos, Sandra, como condição social. Muitas mulheres, elas cuidam dos seus lares sozinhas, são mães solteiras. E tem não muita tem responsabilidade. Sim, a desigualdade entre o homem e mulher ainda é grande, então muitas não têm acesso a coisas básicas como assistência médica, e isso tudo influencia na saúde da mulher. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Se você quiser, você já pode ir deixando seus comentários, suas perguntas, aí mesmo a gente vai estar respondendo. Pode ligar também para a gente poder dar mais informação. Tá bom? Fique conosco, nós vamos à nossa primeira matéria, que vai dar uma introdução sobre o assunto, e nós já voltamos com as nossas especialistas. Nos últimos 100 anos, muita coisa mudou nos Estados Unidos. A medicina tem evoluído tanto como qualquer outra área, com avanços no diagnóstico das pessoas e nos tratamentos. Mas também os estilos de vida americanos estão a mudar, com o aumento de dietas mais saudáveis, exercício regular e mesmo o declínio do tabagismo. E como resultado destas mudanças, a esperança de vida americana aumenta ano após ano. Na sequência de múltiplos estudos de investigação, sabemos também que as mulheres vivem mais tempo do que os homens. De facto, 57% de todas as pessoas com 65 anos ou mais são mulheres e com 85 anos, 67% são mulheres. Os homens adoecem em idades mais cedo e têm mais doenças crónicas do que as mulheres. Os homens são quase 10 vezes mais suscetíveis do que as mulheres de terem hérnias desiguais. Têm também 5 vezes mais probabilidades de ter um aneurisma da aorta torácica. Embora as mulheres recorram mais frequentemente ao médico do que os homens, são os cuidados médicos dos homens de 65 anos que custam mais dinheiro à sociedade americana. Para evitar problemas cardiovasculares, recomenda-se a prática de exercício. Na realidade, 1 em cada 4 mulheres nos Estados Unidos morre de doença cardiovascular. Vários estudos e pesquisas recomendam pelo menos 30 minutos de atividade física moderada todos os dias para manter o coração forte. Outra forma de cuidar da nossa saúde e algo que é crucial para o bem-estar é manter uma dieta saudável. Em 2020, segundo o Instituto Nacional de Diabetes, mais de 1/4 das mulheres americanas têm excesso de peso. Em algum momento das nossas vidas, muitos de nós tentaram fazer uma dieta. Uma dieta equilibrada é uma forma muito eficaz de perder peso. Transportar vários quilos extra pode aumentar o risco de várias doenças, como o cancro e a diabetes.
começar a falar sobre a saúde da mulher, nós temos conosco a Nayara, que é personal trainer, e ela está falando diretamente do Brasil, através do Zoom. Nós queremos dar as boas-vindas a Nayara. Tudo bem, Nayara? Olá, tudo bem? Seja bem-vinda, Nayara. Nos programas anteriores, nós já tínhamos comentado um pouco sobre como a atividade física era importante para a saúde, né, Sandra? Só que a gente não tinha entrado em pormenores, em detalhes. E hoje nós vamos abordar um pouco mais sobre esse assunto com você, Nayara. E a primeira pergunta que eu queria fazer a você com relação às mulheres é por que é tão difícil para as mulheres fazer atividade física? Olha, eu acredito que nós mulheres, hoje, nós temos uma demanda muito grande, tanto dentro de casa quanto fora de casa, né? No mercado de trabalho, nós alcançamos, né, um status, um lugar, um espaço. Então, nosso dia, ele é preenchido com muitas tarefas. E muitas vezes a mulher deixa o cuidado da sua saúde por último, né? Não coloca como uma prioridade. E tem muitas mulheres que não atuam no mercado de trabalho, mas ainda assim estão voltadas ao cuidado com o outro, né? Cuidar da família, cuidar dos filhos do marido e não cuida de si mesma. Está sempre olhando para o outro, mas não olha para si. Qual é o impacto, a importância do exercício físico na saúde da mulher e como começar a ganhar coragem e motivação para começar? Então, né, o exercício físico na saúde da mulher, devido a essas demandas que eu falei, né, anteriormente, trabalho, cuidado com os filhos, cuidado com a casa, enfim. O exercício, ele entra aí fazendo a parte da saúde mental dessa mulher, né? Ela tirar um momento para si. Tem essa importância. Esse momento não é somente para o corpo, né? É para a cabeça dessa mulher, para ela sentir a sua importância ali naquele momento, não se deixar de lado. O exercício, nós temos que começar a ver o exercício como a saúde mental também, né? Não só a parte física. E assim, durante esse exercício, essa mulher vai estar liberando ali os hormônios do prazer, a endorfina, né? Ela vai estar se sentindo mais viva, ela vai ter ali um momento mesmo de conexão com ela mesma. Então, a atividade física na vida da mulher, o exercício, ele entra aí nessa parte de saúde física e também de saúde mental, que a gente não pode deixar de falar, a gente não pode deixar de lado isso, né? Sim. E outra coisa importante também é a parte hormonal, né? Nós temos uns dias dentro do mês que a gente fica de TPM, aí vem o estresse, retenção de líquidos, inchaço, e às vezes a gente desconta isso também em comida, né, doce. Então, o exercício, ele vem entrando nessa área aí também, né, nessa parte do mês que a gente fica com os hormônios à flor da pele. Quando a gente se exercita, a gente consegue estar mais tranquila, amenizar esses sintomas da TPM, comer menos doce e desinchar, dormir melhor. Então, assim, são muitos benefícios que o corpo da mulher ganha quando a mulher decide se exercitar. E pensando nesses benefícios, o exercício físico ele também serve para prevenir certas doenças, né, Nayara? E você poderia nos dizer que exemplos de doenças que podem ser prevenidas através dos exercícios físicos e que tipo de exercícios são esses? Olha, o exercício físico mais indicado para mulheres é o exercício cardiovascular, obviamente, né? Que são caminhadas, corridas, bicicleta, dança, natação, qualquer atividade aeróbia e que trabalha a parte cardiovascular. Mas também não podemos deixar de lado o exercício de força, que é a musculação, um crossfit, uma ginástica localizada, porque é importante para a mulher trabalhar a musculatura, né? Muitas mulheres falam, não gosto de fazer musculação. Porém, a musculação é necessária. Nós, mulheres, perdemos massa muscular ao longo do tempo, né, com o nosso processo de envelhecimento, perdemos mais músculo do que os homens. A nossa massa óssea também, nós temos a tendência à osteoporose,
né? A osteopenia, que é a perda de massa óssea. Então, a gente tem que se atentar a tudo isso e colocar o exercício de força, associar com o exercício cardiovascular, porque tem muitas doenças que acometem as mulheres por conta do sedentarismo, né? Não só as mulheres, os homens também. Mas eu fiz uma listinha aqui das principais doenças que acometem as mulheres, no caso, sedentárias, né? A diabetes mellitus, tipo 2, aumento da pressão arterial, a ansiedade e a depressão também atinge mais as mulheres, tá? A mulher que não se exercita, a obesidade, obviamente, e a dislipidemia, eu anotei aqui para não esquecer. Dislipidemia é quando a gente faz os nossos exames, né, de sangue e nós estamos com colesterol alto. Então, assim, essa parte de colesterol, essa parte de açúcar, né, relacionada a diabetes, tudo isso acomete mais as mulheres por conta de sedentarismo e má alimentação. Bacana. E como a gente estava falando, você estava falando um pouquinho atrás do estresse, como a mulher lidar desse estresse dia a dia? Olha, a primeira coisa é reservar mesmo um momento para si. Né? A mulher está estressada, está sobrecarregada, está cansada e não vai tirar nenhum momento, nem que seja 30 minutos, 20 minutos para se exercitar ou para fazer algo, né, que traga ali um momento de paz, um momento de tranquilidade, que traga essa mulher para essa realidade, para ela se ver, se enxergar. Não tem como eliminar o estresse se a gente não reservar um momento para se cuidar, né? Tanto fisicamente quanto mentalmente. Então, não tem como eliminar o estresse sem reservar um momento para si e, nesse momento, incluir exercício, alimentação e relaxamento, tá? E com relação a emagrecimento, porque nós sabemos que existe uma grande diferença, né, Sandra, entre os homens e as mulheres. Até irrita um pouquinho, porque os homens sempre, eles decidem ficar uma semana sem jantar, e assim é com meu esposo, né, Sandra? Já perde mais. Eu vou ficar uma semana sem jantar, e já perde aquele montão de quilos, já entra naquela calça que não cabia, uma semana sem jantar. A gente, para entrar naquela calça que não cabe... Vai um mês. Então, Nayara, assim, você tem dicas de um emagrecimento saudável? Porque tampouco a gente pode botar nossa saúde em risco com substâncias que não são aprovadas. Que dicas você pode dar para o emagrecimento saudável? Olha, emagrecimento saudável começa a partir do momento que a pessoa está disposta a mudar os seus hábitos, né? Mudar mesmo, assim, mesmo que seja um pouquinho por dia, mas mudar. Então, tem algumas coisas que, se a gente começar a olhar e se atentar, a gente vai ver que a qualidade de vida é uma coisa simples, né? São pequenas coisas. Por exemplo, evitar consumo de álcool, evitar consumo de nicotina, cafeína, tudo isso vai diminuir o estresse e trazer para o emagrecimento saudável, trazer a pessoa para uma vida mais saudável, né? Evitar frituras, evitar doces, diminuir o açúcar e o sal também da alimentação, produtos industrializados, processados. Então, se a gente começar a ver o que tem no nosso dia a dia, né, que não é saudável, que não é legal, anotar, observar por que eu faço isso, por que eu consumo isso, né, qual o prazer que isso me traz, mas e a longo prazo? Qual o benefício que isso me traz? Então, a gente tem que pensar no hoje, mas também pensar no amanhã, né? Então, o emagrecimento saudável, ele começa na cabeça, né, quando a gente decide se cuidar, decide olhar para a nossa vida, para a nossa alimentação, para a nossa rotina, tirar tudo aquilo que não faz bem, mesmo que seja aos poucos, né? Às vezes as pessoas acham que é de um dia para o outro. Amanhã já estou fitness. Não é bem assim, é um processo e o importante é a pessoa estar disposta a viver esse processo, né? E aos poucos ter essas conquistas, conquistar essa vida saudável, conquistar uma longevidade. Isso é muito importante, né? Então, eu deixo aí como dica que cada um olhe para si, para o seu dia a dia e comece aí a caminhar, mesmo que com passos pequenos, mas focando a vida saudável, uma rotina mais saudável.
Uma questão de consciência, né? A pessoa toma consciência daquilo que ela deve fazer, que não é algo que vai atingir ela a curto prazo, é algo que ela tem que visar a longo prazo para ela ter até uma velhice saudável, né? Como você falou da osteoporose, daquelas doenças todas que são acometidas, principalmente as mulheres, né, Sandra? E a gente falou do exercício, falou da comida, mas qual que eles vêm de começar primeiro para ter essa vida saudável? Eu acredito, pelo que eu vejo, né, na academia, com as minhas alunas, com as pessoas que me procuram, e comigo mesmo, porque também vou me incluir nisso, né? Não nasci dentro da vida fitness, eu estou ainda no meu processo também. Muitas coisas eu consegui, né, olhar para mim e falar, não, isso não me faz bem, isso não é legal para mim. Como profissional, eu estou sim um passo à frente, porém não me excluo, né, de estar vivendo também um processo. Mas a dica que eu dou para quem está começando é que tenha paciência, né, que viva esse processo com paciência, mas que tenha consistência. Tenha consistência, que tenha responsabilidade, pensando sempre na sua saúde, pensando sempre no bem-estar geral e até da família mesmo, porque a gente fala muito de saúde da mulher, obviamente focando na própria mulher, mas quando você se alimenta bem, quando você começa a se exercitar, beber mais água, evitar fritura na sua casa, toda a sua família também é atingida por essa vida saudável, né, por esse hábito saudável. E principalmente as crianças, porque as crianças veem e vivem aquilo que a gente oferece, né, aquilo que a gente mostra, aquilo que a gente propõe. Então, nós como mulheres, nós temos essa responsabilidade também, né? Eu sei que é muita coisa, eu sei que, né, não devemos nos culpar, mas a gente tem que olhar para esse lado de que a nossa família também gira em torno de nós. Se a gente começar a ter uma vida mais saudável, se a gente se exercitar, beber mais água, procurar mesmo fazer algo de bom para nós, isso também reflete nas pessoas que a gente ama, nas pessoas que a gente cuida e que nós também somos exemplos, estamos sendo observadas o tempo inteiro. Nós mães, né? Eu tenho uma filha de 3 anos e eu não posso dar para ela um suco de laranja e tomar um refrigerante. Né? Ela já está numa fase que ela vai querer tomar o que eu estou tomando, vai querer comer o que eu estou comendo. Então, a gente pensa em nós, em primeiro lugar, colocar, né, a nossa vida, a nossa saúde como prioridade, mas também olhar para as pessoas que estão em volta. É um bem-estar geral, assim, para nós e para quem a gente ama, né? E eu vendo aqui, né, as mulheres que estão ao meu redor, as minhas alunas, pessoas que eu atendo, eu vejo que é muito difícil, elas têm muita dificuldade com a parte de alimentação. Eu não sou nutricionista, mas eu, né, posso dar essas dicas em relação à vida saudável, a beber bastante água, evitar frituras, evitar os doces. E se for muito difícil, procurar um nutricionista. Porque é um profissional que é capacitado para isso. Nós, profissionais de educação física, não somos capacitados para passar dieta, mas procurar um nutricionista e começar essa vida saudável. Agora a gente vai entrar em 2023 e deixar aí essa dica, né? Deixar essa dica para quem está querendo mudar de vida, já inicia o ano, tem dificuldade com a alimentação, procura um nutricionista, tem dificuldade com o exercício, procura um profissional de educação física e vamos aí rumo a uma vida mais saudável. Ai, sim. Nayara, a gente queria agradecer muito a sua participação. Eu sei que você ajudou muita gente com as suas dicas e a gente quer contar com a sua participação em futuros programas, tá bem? Não, com certeza, estarei aqui. Deus abençoe. Obrigada, Deus abençoe. Tchau. Agradeço a oportunidade e se a gente conseguir mudar a vida de uma mulher, de uma família, né, que está em torno dessa mulher, a gente já fez um trabalho excelente. É isso mesmo. Isso mesmo. É isso mesmo. Obrigada. Obrigada. De nada, eu que agradeço. Tchau, tchau. Tchau. E nós vamos agora a mais uma matéria e nós já voltamos. Fique conosco. Muitos dos perigos que ameaçam a saúde das mulheres são evitáveis se soubermos como. As principais causas de morte entre as mulheres adultas nos Estados Unidos incluem doenças cardíacas, cancro, doenças respiratórias crónicas,
AVC, doença de Alzheimer e lesões não intencionais, de acordo com estatísticas dos Centros de Controlo e Prevenção de Doenças. Enquanto os fatores de risco, como o historial familiar, não podem ser eliminados, outros fatores de risco de doenças cardíacas, AVC e cancro podem ser controlados. Ter uma dieta saudável. Escolher comer vegetais, frutas, grãos inteiros, alimentos ricos em fibras e fontes de proteína sem gordura, tais como o peixe, limitar os alimentos ricos em gorduras saturadas e trans e os que contêm açúcar e sódio adicionados. Manter um peso ideal. Ao manter o peso em excesso e o manter, reduz o risco de doenças cardíacas e de vários tipos de cancro. Mexe-te. O exercício pode ajudar a controlar o peso e a reduzir o risco de doença cardíaca e AVC. Pode também reduzir o risco de certos cancros. Dar um passeio ou ter uma aula de dança. Todos os tipos de exercício irão reduzir este risco. Não fume. As mulheres são mais vulneráveis do que os homens aos danos pulmonares causados pela inalação de fumo e poluentes. Isto coloca as mulheres em maior risco de doença e mesmo de morte por doença pulmonar, incluindo bronquite e enfisema. Pode proteger a sua saúde respiratória, não fumando e evitando a exposição ao fumo passivo. Se tiver problemas de saúde como colesterol elevado, tensão arterial elevada ou diabetes que aumentem o risco de doença cardíaca ou AVC, siga os conselhos do seu médico. Verifique também com o seu médico sobre quando deve fazer mamografias e outros exames do cancro. E sejam bem-vindos novamente. E agora, para a gente continuar falando sobre esse tema, eu queria dar as boas-vindas a Daiane, que é enfermeira no Brasil e vai nos acompanhar agora por Zoom. Tudo bem, Daiane? Você nos escuta bem? Olá, tudo bem? Bom dia. Sei sim. Ai, que bom. E, Daiane, eu queria começar fazendo uma pergunta de que tipo de exames médicos uma mulher deve fazer? De acordo com a nossa idade, né? Porque eu sei que existem... A menina, quando é novinha, ela tem que fazer certos tipos de exame. De acordo com a idade vai aumentando, devem ser feitos outros exames mais específicos. Você poderia dar uma introdução com relação a isso? Isso. Numa consulta, né, ginecológica, nós sempre conhecemos, né, a vida da mulher, a vida sexual dela, a vida reprodutiva, para que a gente possa sempre estar orientando. Os primeiros exames a serem feitos sempre são os exames citopatológicos, que é mais conhecido como Papa Nicolau, né? E o exame de mamas também, a procura de achados de possíveis nódulos, né? E a partir dos 50 anos é solicitado o exame de mamografia, né? Ela faz parte dessa rotina. Conforme as consultas, se caso for necessário fazer uma ultrassom ou algum exame mais específico, é solicitado no momento da consulta. E tem alguma idade que é conveniente a pessoa ir na ginecologista? A partir de que idade, né? A gente sempre recomenda, a partir de quando começar a menstruar, a mãe responsável, né, sempre levar no ginecologista, para que a gente possa ensinar, fazer a educação em saúde, né? Explicar como é que é o ciclo menstrual, explicar as mudanças que vai ter no corpo agora. Então, a partir dessa idade, já é extremamente importante passar no ginecologista. E a partir dos 25 anos, já começa a fazer o exame Papa Nicolau, que é o exame citopatológico. Uhum. E quais são as doenças mais comuns que afetam as mulheres, assim? E quais os tipos de exames ou testes que detectam essas doenças? Tem várias doenças ginecológicas, né, que afetam bastante as mulheres, como endometriose, mioma, tem a SOP também, que é a síndrome dos ovários policísticos, e as que são mais comuns
é a vaginose e a candidíase, né? Que é a infecção por bactérias, e outra é a infecção por fungo, que é a candidíase. No caso, quando a mulher ela procura um ginecologista apresentando sinais e sintomas, nós vamos analisar, vamos examinar, e conforme o diagnóstico dela, a gente trata ou de forma natural ou também medicamentosa. E também, puxando para a menopausa, o que é a menopausa? Você podia explicar um pouquinho? Claro. A menopausa vamos dizer assim, é o fim do ciclo reprodutivo, né? A gente fala que a mulher começa a entrar no período de climatério quando entra na menopausa. É uma baixa produção dos hormônios, principalmente do estrogênio, né? Então, essa diminuição dos hormônios, muitas mulheres sentem muito, porque afeta todo o nosso organismo. Da mesma forma, quando as meninas elas começam a menstruar e começam a mudar o corpo, e elas começam a sentir aquela mudança, é a mesma coisa quando as mulheres começam a entrar na menopausa. Elas começam a sentir falta daqueles hormônios, principalmente o estrogênio, que faz toda essa mudança no organismo. Então, a menopausa, ela é o fim do nosso ciclo reprodutivo. A gente não vai mais ter óvulos para reprodução, entendeu? E consequentemente, tem a diminuição dos hormônios, principalmente o hormônio do estrogênio. E você está falando aí de hormônios, que é uma palavrinha muito comum, né? Sempre que a gente escuta. E ele traz muitos efeitos na vida da mulher, os hormônios. Acho que é até mais, posso estar enganada, mais até do que na vida dos homens. Com certeza. Sim. A gente, né, sofre muito por causa desses hormônios. Então, eu queria saber com você, além da reposição hormonal na menopausa, existe também uma reposição hormonal que pode ser feita durante a vida da mulher, quando ela está passando por algum problema, alguma coisa? Existe algum problema de saúde em que deve ser feita essa reposição hormonal? Então, a reposição hormonal ela é feita quando tem alguma deficiência hormonal, né? Mulheres que tomam anticoncepcionais por muito tempo, né? O anticoncepcional ele tem esse bloqueio hormonal. Então, quando elas param de tomar o anticoncepcional, elas sentem muito porque o corpo começa a voltar a normalizar a questão dos hormônios. Então, assim, tudo tem que ser avaliado. Ela tem que ir procurar o ginecologista, tem que solicitar exames para saber a quantidade de hormônios, se está dentro do padrão e, se caso for necessário, fazer a reposição hormonal. Tem que se tomar um cuidado também, porque muitas pessoas recorrem aos hormônios até para emagrecimento, né? O uso indevido de hormônios também é perigoso, né, Daiane? Isso, exatamente. Tem muita gente que eu sempre falo assim, né? A estética é tudo para algumas pessoas, então elas acabam ingerindo medicamentos que às vezes não são autorizados e elas não pensam na consequência, né? Porque todo medicamento que a gente coloca no nosso corpo tem os efeitos adversos. Então a gente sempre tem que analisar e pensar assim, eu vou sofrer esses efeitos adversos por conta de algo que eu quero. Então, tudo a gente tem que pensar e sempre pensar na nossa saúde, colocando ela sempre em primeiro lugar. Sim, não ficar tomando indiscriminadamente. É isso mesmo. E que é um ciclo menstrual? E que seja normal também. Você podia explicar? Tá. Claro, o ciclo menstrual, a maioria das pessoas acha que o ciclo menstrual é só aquela fase de menstruação, só que é muito mais do que isso, né? O ciclo menstrual, a gente pode falar que ele tem 4 fases, que é a menstruação, a fase proliferativa, a ovulação e a secretora. A menstruação é quando a gente tem a escamação do endométrio, né? O nosso óvulo, ele não recebeu espermatozoide para fecundação, então ele prepara todo o nosso útero e as paredes do nosso endométrio ficam um pouquinho mais grossas para poder receber a gestação. E como não ocorre a fecundação, ocorre a menstruação, que é a descamação da parede do endométrio. A fase proliferativa é quando o nosso corpo ele libera o óvulo para poder receber o espermatozoide e a fecundação. A ovulação é quando o nosso óvulo está lá paradinho, só esperando o espermatozoide. Então ele fica lá paradinho nessa parte de ovulação.
E depois a gente tem a fase secretora, que se caso o óvulo ele não é penetrado pelo espermatozoide, não é fecundado, né? O nosso corpo começa a entrar na menstruação, que é para poder liberar esse endométrio aí, essa preparação que o corpo tinha feito para gerar a fecundação e acabou não gerando. Bacana. Agora a gente queria pedir, Daiana, para você não nos deixar, para você continuar com a gente, porque a gente vai agora a uma matéria e nós temos muito mais perguntas para ela. Surgiram até algumas outras dúvidas aqui que eu queria perguntar para você, mas então fique conosco, nós vamos a uma matéria e já voltamos. Pensa-se geralmente que um ataque cardíaco é mais provável nos homens do que nas mulheres e está geralmente relacionado com problemas de excesso de peso e obesidade, stress e dieta pobre. Mas não é este o caso. O infarto do miocárdio pode ocorrer em pessoas que são magras, desportivas e que se alimentam bem. Por esta razão, conhecer os sintomas é a chave para ir para as urgências o mais depressa possível, se necessário. De acordo com os dados do Instituto Nacional de Estatística, morrem mais mulheres de doenças cardiovasculares do que homens, especificamente mais 9.000. Por outras palavras, as mulheres têm 6% mais probabilidades de morrer de problemas cardíacos do que os homens. Muitas mulheres sobreviventes de ataque cardíaco relatam terem tido sintomas até uma semana antes e não foram para as urgências porque não sabiam que estavam a sofrer os primeiros sintomas de um ataque cardíaco. As mulheres pensam frequentemente que sofrem de dor de estômago, angústia e ansiedade face aos sintomas de ataque cardíaco e por isso não recorrem ao médico. O perfil de uma mulher que sofre um ataque cardíaco é diferente do perfil de um homem. As pessoas em risco são mulheres com mais de 65 anos, com certo risco de obesidade, colesterol elevado, tensão arterial elevada, tabagismo, um estilo de vida sedentário, níveis elevados de stress e uma dieta rica em gordura. A predisposição genética e a história familiar também desempenham um papel. O coração de uma mulher sofre de forma diferente e os sintomas são atípicos e difíceis de diagnosticar. Os sintomas incluem náuseas, dor abdominal, queimaduras na zona do peito ou estômago, dores nas costas e cansaço. O infarto do miocárdio feminino não aparece normalmente como uma dor aguda no peito que irradia pelo braço para a mão esquerda, como acontece nos homens. Ser uma mulher magra e saudável que faz exercício ajuda a proteger o coração, mas não protege do ataque cardíaco se sofrer de muito stress, insónia, ansiedade e se já tiver ultrapassado a menopausa. À medida que as mulheres envelhecem, a menopausa causa uma perda de estrogénios, as hormonas que nos protegem e cuidam da nossa saúde cardiovascular. Ao longo das nossas vidas, precisamos de cuidar da nossa saúde cardiovascular para prevenir problemas e para as mulheres atravessar a menopausa. Por isso, temos de nos preparar para aquele momento em que perdemos a proteção cardiovascular dos estrogénios, ser fisicamente ativo, ter uma boa dieta saudável, evitar o aumento do peso, alimentação saudável e bons hábitos de vida, bem como reduzir o stress, dormir o suficiente, aprender a lidar com os problemas do dia a dia, ajudá-lo a cuidar do seu coração. E já voltamos e queremos continuar aqui com a Daiane, que nos acompanha desde o Brasil por Zoom, né? Estamos falando sobre a saúde da mulher. E Daiane, nós passamos por um período um pouco turbulento com o Covid e tudo. É verdade o mito que dizem que as vacinas contra o Covid afetaram o ciclo menstrual de algumas mulheres? Essa situação, né, ela está em bastante estudo, né? Eles estão pegando bastante mulheres para poder fazer um levantamento, né? Eles estão fazendo artigo, estão estudando. E algumas mulheres, sim, acabaram afetando o ciclo menstrual. Então, algumas mulheres, elas estão relatando que o período menstrual delas aumentaram, ou às vezes o fluxo sanguíneo aumentou um pouco, ou diminuiu. Então, isso ainda está em estudo, mas tem bastante mulheres que estão apresentando sim essas mudanças aí com o Covid, né, por conta do Covid.
Aham. E também algo que afeta também o ciclo menstrual da mulher é que hoje em dia, no mundo moderno em que a gente vive, as mulheres não podem não tem tanto tempo para criar uma família grande, ter muitos filhos como antigamente, né, que as famílias eram bem grandes. Então, existem métodos contraceptivos para evitar ter filhos assim seguidos, como a pílula, o DIU. E nós sabemos que especialmente a pílula, né, que é basicamente, se você me corrige se eu estiver errada, é basicamente uma injeção de hormônios na mulher. Nós sabemos que é o método mais comum contraceptivo. Existem malefícios das pílulas, que as pílulas podem causar ao organismo da mulher? Quando você começa a tomar as pílulas, né, ela faz um bloqueio hormonal. Esse bloqueio hormonal, o que é? Ele não deixa com que você evolua, né? Então você não vai ovular. Porque a pílula ela vai estar agindo ali, bloqueando os seus hormônios naturais do seu corpo. Então, como ela está bloqueando esses hormônios naturais, então as pílulas, elas são bomba de hormônios, né? Os hormônios, vamos dizer assim, artificiais, né? E algumas mulheres têm um aumento de peso, sofrem com dores de cabeça, tem baixa libido, porque tudo vai afetar ali naqueles hormônios naturais do nosso corpo, porque a pílula age bloqueando esses hormônios para que a gente não evolua, né? E tem idade que pode começar a tomar a pílula? Isso também afeta o corpo da mulher? Então, imagina, você começa a tomar a pílula com 15 anos de idade e vai até os 30 tomando pílula. É um período gigantesco onde você está bloqueando o seu organismo de ter uma produção de hormônios naturais. Então, assim, o mais indicado para você ter um método contraceptivo é um que não bloqueie, como o DIU de cobre e de prata, né? Você utilizando esse DIU, ele faz ação contraceptiva e ele não tem hormônios, então você vai ter os seus hormônios naturais, vai passar pelo período de ovulação, vai menstruar, mas você tá ali, né, com um método contraceptivo ok. Tudo tem que ser avaliado, igual eu falei, cada mulher é única. Cada mulher, o corpo sofre de uma forma diferente. Alguns efeitos adversos em algumas mulheres são mais fortes do que em outras. Então, durante uma consulta, a gente conversa com a mulher e vê qual método é o ideal para ela. Como eu falei, cada mulher é única, então cada método é único para cada mulher. Então, tem mulheres que vão se dar super bem com DIU, tem mulheres que vão dar super bem com anticoncepcional. Só que a gente tem que sempre colocar na balança os efeitos adversos. Você quer tomar pílula? Vamos tomar pílula, mas vamos também analisar os efeitos adversos que vai fazer no seu corpo. Tudo tem que ser analisado. Entendi. E Daiane, quando a mulher, ela toma pílulas, igual você deu até o exemplo, né? Começou a tomar novinha, desde os 15 anos até os 30 anos. E no momento em que ela resolve que ela quer ter filho, que ela quer criar a família dela e ela quer engravidar. Esse período grande tomando pílulas, essa bomba de hormônios durante 15 anos no organismo dela, isso pode afetar o desenvolvimento do feto, daquela criança que está sendo gerada? Como eu falei, cada caso é um caso diferente, né? Mas normalmente não afeta. O que afeta é o organismo dela se readaptando aos hormônios naturais do corpo dela. Porque como ela passou muito tempo da fase da vida dela com esse bloqueio hormonal, o corpo ele demora um pouco para poder se acostumar com os hormônios, né, para voltar tudo ao normal. Então, às vezes ela pode ter alterações de humor, ela pode sofrer com um pouco de dor de cabeça, né? Então, depende dos efeitos adversos que essa falta do anticoncepcional vai gerar para ela. Mas tem mulheres que elas tomam anticoncepcional por 15 anos, parou de tomar o anticoncepcional, no mês seguinte elas engravidam. E tem mulheres que às vezes têm um pouco mais de dificuldade para engravidar. Mas é por conta que o organismo da pessoa está se readaptando à produção dos hormônios naturais. Porque como tem aquele bloqueio hormonal e a mulher não ovula, então ele vai começar tudo a produzir de novo para que ela comece a ovular. Então, às vezes, o organismo ele demora um pouquinho para poder se readaptar com isso.
Por isso, muitas mulheres têm uma certa dificuldade, né, quando param de tomar pílula para poder engravidar, né? Que é o corpo dela se reajustando a essa nova realidade para poder gerar uma vida. Exatamente, é isso mesmo. E isso também pode trazer a depressão. E como modificar que a pessoa está em depressão? Assim, a depressão, eu sempre falo que ela começa com o isolamento, né? A pessoa, ela sente uma tristeza gigantesca, ela se isola, ela tem sentimento de culpa e ela não consegue ver esperança em nada, não consegue ver a vida do modo que a gente normalmente vê, feliz. E eu sempre falo, né, que a gente tem os hormônios da felicidade, que é a dopamina, a serotonina, então tem uma baixa gigantesca nesses hormônios. Então, não é que a pessoa ela não quer levantar, ela não quer sair com os amigos, ela não sente essa vontade, ela não sente esse prazer. Então, por isso que fazer uma terapia, ter o autoconhecimento, perceber que você não está bem, que você precisa de uma ajuda, é a melhor coisa possível. O primeiro passo é o mais difícil, né? Sair de uma depressão é muito difícil, mas você dando o primeiro passo, procurando uma psicóloga que possa te ajudar a se conhecer, que possa te ajudar a sair dessa, vamos dizer assim, da vida preto e branco que é a depressão, é o mais difícil. Mas depois que você consegue, aí é mais tranquilo. Mas os hormônios sim, né? Principalmente na menopausa. Na menopausa, como tem uma baixa quantidade de hormônio, né, principalmente do estrogênio, a mulher ela começa a se sentir feia, ela começa a se ver que o cabelo dela tá caindo um pouco, que a pele tá ficando mais flácida, né? Então ela começa a ter uma baixa autoestima, que isso pode gerar sim uma depressão, a pessoa fica extremamente triste com ela mesma e começar a se isolar, a não querer mais sair, não querer mais aproveitar a vida, não ver esperança em nada. Então, principalmente no período da menopausa, as chances de ter uma depressão são altíssimas. Então, por isso que é principalmente muito importante ter uma alimentação saudável, praticar exercícios físicos, porque isso vai ajudar muito no organismo da mulher. Entendi. E Daiane, agora uma dúvida muito pessoal minha. Às vezes a mulher entrou na pré-menopausa. Me corrija também se eu estiver errada, se existe a pré-menopausa. Mas eu já ouvi falar muito que existe a pré-menopausa. Então a mulher acha que ela está entrando na pré-menopausa, ela já começa a ter os sintomas da menopausa. É possível a mulher engravidar nesse período? Porque eu pessoalmente, eu sempre ouvi que eu sou filha da pré-menopausa. Então é possível. Será que a minha mãe realmente contou a verdade para mim? Eu sou filha da pré-menopausa? Pode acontecer sim. Inclusive tem uma moça que eu conheço que aconteceu exatamente isso com ela. Ela tá com acho que uns 45, 46 anos e ela tá entrando aí, vamos dizer, nessa pré-menopausa. E ela tava com sintomas, achando muito estranho, começou a enjoar de manhã. E aí, quando ela foi fazer o teste, né, de gravidez, deu positivo. E ela ficou gestante. Uau, que surpresa, né? E tem alguma idade, assim, de falar assim, aos 35, aos 40, que a pessoa entra nessa pré-menopausa? É a partir dos 40, 45. Cada mulher é única. Às vezes você pode entrar com 30 e pouco, 39 anos. Outras podem entrar com 45, 48. Então, depende muito. E como é que... Desculpa, porque agora sim... Isso que a gente está nessa idade. E como a pessoa assim sabe se ela está na pré, mas aí ela já entrou na menopausa? Qual é que é aquele... O divisor, né? Que a pessoa acaba sabendo, sim, já entrei. Na pré, você tem sangramentos, vamos dizer assim, de escape, vamos dizer assim, né? São pequenos sangramentos, aí menstrua um mês, 2 meses não menstrua, então você já está entrando ali, o seu corpo, ele já está parando de liberar óvulos. Então você vai percebendo por isso. Quando você parar totalmente de menstruar, aí sim você entra na menopausa. Quando parar é que já está entrando. Quando começar a parar, já está entrando na pré-menopausa. Quando parar totalmente, aí sim você está na menopausa.
Tem pessoas que falam que às vezes demora assim 5 anos, 3 anos. Tem esse período mesmo? Então, isso tem que ser analisado, porque pode ser inúmeras coisas. Aham. E eu gostaria de também falar para as nossas telespectadoras que nós vamos ter um programa todinho só para falar de menopausa. Ah, então. Aqui queríamos adiantar. A gente só deu uns tips assim, né? A Daiana nos ajudou assim esclarecendo algumas, mas nós temos muitas perguntas. Sim, porque realmente é um assunto bem complexo, né? E que gera muita dúvida entre as mulheres. Daiana, eu gostaria muito de agradecer a sua participação. Foi de imensa ajuda. Muito obrigada. Obrigada, é uma honra participar. Sim, nós esperamos poder contar com você também em futuros programas falando sobre a saúde da mulher, sobre a saúde no geral. Com certeza. Obrigada. Obrigada, Deus abençoe. Sim, agora nós vamos assistir o nosso testemunho e nós já voltamos. Depois de 11 operações, eu disse, chega. Tiraram-me o útero e um ovário. Depois disso foi a mama. Em 2003 voltou a ser a mama, era câncer. Andei 5 anos a fazer quimioterapia via oral. Depois da mama, em 2004, rebentou-me um aneurisma. O meu trabalho era ser decoradora de cerâmica e eu à noite gostava de estar a ver a televisão e ao mesmo tempo estava a ganhar uns tostõezitos e deitava-me sempre tardito e gostava de tomar banho antes de me deitar. Assim como eu fui ir para o quarto, depois de tomar o banho, rebentou-me o aneurisma. Eu notei uma dor, aquilo não era dor, foi uma coisa por mim, parecia um fio de cabelo, e eu disse para o meu marido, acorde-me que eu vou-me ficar. Dizem que a morte que é tão negra, ela vem tão mansinha. Quando eu notei aquele fio, um fio frio por mim acima, e eu disse aquelas palavras, e estou eu recordada de dizer. Eu achei que ia morrer naquele dia. Eu sei que estive em coma bastantes dias, eles não me queriam operar, queriam me mandar para Lisboa. O meu filho, como enfermeiro, chorava porque sabia a situação que eu estava. Os médicos do serviço dele diziam, não andes a chorar, porque a tua mãe pode acordar do coma e depois nota que está mal. E eu, depois de tanto passar, eles já me resolveram operar. Depois desse problema, recuperei com muita dificuldade, porque foi muito longa a recuperação, mas tive outros problemas seguintes. No ano seguinte foi a recuperação, que foi em 2005. Foi uma recuperação muito longa. Em 2006, fui-me queixar ao médico que tinha muitas dores de cabeça, vontade de vomitar e outras coisas assim, outras coisas que me enjoavam. E ele disse, vamos fazer uns exames. Foi-me detectado um tumor em 2006. E eu perguntei, então, e agora? E o seu doutor falou para mim, agora vamos esperar que ele cresça mais um bocadinho, e depois não vamos operar. Eu, como estava a ficar mal da vista direita, fui operada, fiquei internada 4 dias, porque não me quiseram operar e ir para casa por causa dos problemas que eu já tinha. Eu e o meu marido tínhamos hábito de ver a TV Record em casa. O meu marido disse para mim, ó São, há de telefonar para lá. Eu falei, então anota o número e amanhã eu ligo. Mas isto já depois de muitas outras operações. O primeiro dia, quando eu vim à igreja, mandaram-me vir no dia seguinte e eu vim.
Depois de eu ter sido operada 11 vezes, porque e ter um AVC em 2012, que foi então quando eu resolvi vir para a igreja, que eu comecei a ver onde era e que vim, voltou-me a vir novamente outro tumor, e quando me chamaram eu ia pelo corredor fora e eu agarrei assim com força na mão do meu marido, olha que eu não tenho mais nada, não tenho mais tumor nenhum. Como é que tu sabes? Como é que tens tanta certeza? Porque eu sei que Deus que já me operou. Então vamos ver o que é que o seu doutor diz. Entramos, quando me chamou, quando o seu doutor me chamou, então dona Ascensão, como é que estamos? Ó doutor, eu por mim estou ótima. Eu não tenho mais de enjoos, eu não tenho, pronto, não tenho nada. Ele sentou-se à minha frente, eu mais o meu marido assim do lado, e ele começou a ver no computador, perguntar se eu tinha feito as ressonâncias, os exames, eu disse que sim. E ele começa e pôs assim as mãos em frente ao computador. Mas como é que é possível, dona Ascensão? Não vejo cá nada. Ele, em vez de crescer, diminuiu, não tem nada. Eu falei, Deus deu o poder ao seu doutor para estudar, para fazer. Mas eu fui ter direta com Deus. Eu fui ter direta com Deus e Deus me operou. Aí eu vi que se eu tivesse conhecido este Deus há mais tempo, eu não tinha sofrido tanta operação como eu sofri. Tomava tudo isto, era para o coração, era para os ossos, era para... olha, era para tudo. Para tudo eu tomava. E graças a Deus, hoje em dia, não tomo, de que aqui está, não tomo nada. Deus fez um milagre na minha vida. Deu-me saúde e estou livre disto tudo. Só agradeço a Deus mesmo e pena de não o ter conhecido há mais tempo na minha vida. E quanto sofrimento, né, dessa senhora. E tu vê que uma coisa que ela falou que me marcou, Deus fez um milagre. Sim, ele operou ela. Operou ela, ele fez um milagre na vida dela. E é isso que Deus quer fazer na sua vida. Deus quer fazer esse milagre. Talvez você está com essa doença ou outra doença e você já foi em muitos médicos, você não encontrou a solução. Você agora, nesse momento, até através dessa doença, você está com depressão, angústia. Sem poder trabalhar. Sem poder trabalhar. Ter uma vida social. Talvez você é uma mãe que está sofrendo porque o seu filho está agora no hospital, o seu esposo, ou a sua esposa está no hospital. Mas como Deus fez esse milagre na vida dela, Deus quer fazer também na sua vida. Sim, ela aprendeu a usar a fé. A fé. E através da fé ela foi curada. Tanto que ela fala que se ela tivesse conhecido o Senhor Jesus antes, ela não tinha tido tantas cirurgias, tanto sofrimento, quanta coisa seria evitada, né? E na palavra de Deus diz assim: está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente e o Senhor o levantará. Então, a palavra de Deus, ela é o manual da nossa vida. É o manual da vida. E aqui tem instruções para todos os tipos de problema. E com relação às doenças, às enfermidades, essa é a instrução. A oração da fé, que salvará o doente e o Senhor o levantará. E você talvez agora esteja caída, esteja prostrada, como a Sandra falou, por causa de uma doença, por causa de uma dor, de uma enfermidade. Então nós convidamos agora você unir a sua fé com a gente, agora, porque é momento de oração. Vamos falar com Deus e vamos pedir a Deus a cura, em nome de Jesus. Disse Jesus: tudo o que pedirdes em oração, crendo, recebereis.
Oremos. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, nós unimos a nossa fé, meu Deus, com a dessa pessoa que ora conosco, meu Deus, desde a sua casa. Oh, meu Deus, muitas vezes desde o hospital, de um leito de hospital. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, vai de encontro a essa pessoa que está sofrendo e que está sofrendo talvez por muitos anos, que já enfrentou tantos tratamentos, tantas cirurgias, que já recorreu a tudo, meu Pai, já recorreu a tratamentos alternativos, já recorreu a outros médicos, já até foi para outros países em busca de tratamentos e nada conseguiu resultado, meu Pai. Meu Deus, o Senhor é o médico dos médicos. Meu Deus, como essa senhora falou, meu Pai, no testemunho, que Deus deu sabedoria ao médico, mas o Senhor a curou. Meu Deus, que em nome do Senhor Jesus, essa pessoa que nos assiste, ela encontre agora a cura, meu Pai. Ela encontre agora, meu Deus, o alívio dessa dor. Em o nome do Senhor Jesus, pela fé, meu Deus, toque agora, meu Pai, no corpo dessa pessoa, no lugar dessa enfermidade e arranca, meu Deus, desde a raiz desse problema, toda enfermidade, toda dor, meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Eu peço, meu Deus, por essa mãe também, Senhor, que está acompanhando esse filho, essa filha que está no hospital, esse marido. Meu Deus, o Senhor pode todas as coisas, para o Senhor não há nada impossível, meu Deus. Pode ser que para os médicos, ela já ouviu uma palavra negativa dos médicos, dos especialistas, mas, meu Deus, o Senhor é o Senhor dos impossíveis. Quanto mais difícil, melhor, porque aí sim a sua glória manifesta. Então manifesta a tua glória, o teu poder, meu Deus, agora, na vida dessa pessoa e levanta ela, meu Deus, dessa situação de dor e enfermidade. Meu Deus, eu entrego a cada pessoa que ora conosco no dia de hoje nas tuas mãos, meu Pai, e que o Senhor venha curá-la, que o Senhor venha salvá-la, tirá-la dessa situação, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Receba agora saúde, receba agora forças, em nome de Jesus. E já voltamos agora, né, Sandra? Depois dessa oração, eu tenho certeza que você sentiu o poder de Deus, você percebeu o poder de Deus tocando no seu corpo, tocando na sua vida, seja qual for o tipo de enfermidade. Às vezes você não tem uma enfermidade física, mas você tem uma enfermidade na alma, que é a depressão, que nós também falamos hoje sobre isso. Então eu tenho certeza que você sentiu, você percebeu esse toque, o toque de Deus na sua vida. E nós queremos te convidar, né, Sandra? Isso, como essa senhora ela também falou, ela vê no programa com o esposo dela, foi assim que ela chegou à igreja. Então a gente convida vocês para amanhã mesmo como ela. Foi de um dia para o outro que ela começou a fazer a sua corrente. Então vem amanhã aqui no 2420 Dufferin Street. A gente tem orações em inglês, espanhol e português. No português é às 9 da manhã. No espanhol 9h30 e no inglês a gente tem às 10 da manhã. Você é nossa convidada especial, tá bom? E eu tenho certeza que esse pouquinho que você percebeu agora através dessa oração, Deus tem muito mais para fazer na sua vida, tá bom? Tome o primeiro passo e Deus vai abençoar, tá bom? E nós queríamos convidar também a todas para que fiquem ligadinhas no nosso programa para os próximos temas. Convidem os seus amigos, suas amigas para estarem ligadas no Rompendo o Silêncio. E nós voltamos com mais temas, mais surpreendentes, né, e mais interessantes. E se você é jovem, a gente, já tem 2 semanas mais ou menos, já temos 2 semanas. Que a gente abriu aqui um Youth Center. Você pode ligar aí, tem o telefone da igreja, você pode ligar para você também saber mais informação sobre esse Youth Center que a gente começou. Sim, tem voluntários para ensinar os jovens, para ajudar. Música, tem muitas atividades muito interessantes para os seus filhos, para você que é jovem. Então, liga para saber mais informações. Porque às vezes os jovens estão falando assim, isso não é para mim, é só para pessoas. A gente tem agora um centro só para vocês. Sim, tá bom? Deus abençoe e fique conosco.